Muito bem, meus amigos, boa noite a todos. Bem-vindos os amigos que estão chegando. Então, nós vamos hoje começar aquele que é o tema número 3 do módulo 2 do programa 1, e isso acontece na página 131. É um capítulo interessante que traz subsídios e reflexões, na verdade, sobre nós mesmos. Vocês vão ver, é como se nós fôssemos estudar um pouco sobre o que eu gosto, às vezes, de chamar de fisiologia da alma, porque vamos ver questões que, em geral, a ciência comum não examina, mas a ciência espírita, a doutrina espírita, com Allan Kardec, com Emmanuel, com André Luiz e outros autores, procuram estudar pormenorizadamente. Então, vejam o título: Ação dos fluidos, do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Então, vamos devagarzinho para nós termos chance de acompanhar gradualmente e nos situando de maneira bem própria, tá bem? Saibam que nós vamos, como de costume, vamos reservar um tempinho para as questões que vocês possam trazer, que serão todas muito bem-vindas. Combinado? Então, o texto começa assim: a doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do universo e que, em sua criação, há dois elementos gerais e distintos. Então, essa é uma ideia, né, que eu creio que todos nós acompanhamos. O item A, o princípio material. E o texto continua e diz: do qual origina o fluido cósmico universal, cosmo ou matéria cósmica primitiva. Reparem que nós temos que parar um pouquinho para tentar ver, não é, o que essas palavrinhas que não são de uso tão habitual, elas nos querem dizer. Aqui ele está colocando que o princípio material ele vai dar origem, não é, ao próprio fluido cósmico universal. E dele a ideia de tudo que diga respeito à matéria cósmica, à matéria universal. Por isso, o rótulo de princípio material, que entra, como ele afirma, na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. E aqui vale a pena uma observação ou outra, é que não pensemos nós, a essa altura, que matéria é apenas aquilo que os nossos órgãos sensíveis podem alcançar. Seja o tato, por exemplo, ou a visão. Por quê? Porque existem estados de matéria, existe elemento material, o universo como um todo, que normalmente nós não alcançamos através dos recursos dos nossos órgãos dos sentidos. Antes de continuar, eu gostaria de encarecer a todos que estão presentes que desliguem os seus microfones. Coloquem os seus microfones no modo silencioso. Já espera?
Obrigado. Então, isso é bastante interessante, porque o próprio mundo espiritual, ele é material. Os espíritos têm elementos materiais. Quando nós víamos a descrição da colônia Nosso Lar, nós víamos o quê? Toda uma série de elementos muito bem estruturados. Tudo isso é de matéria. É uma matéria sutil, mas é matéria. De tal maneira que, por ser uma matéria sutil, nós não enxergamos o mundo espiritual, a não ser se fôssemos médiuns. Nós que não temos a vidência, por exemplo, nós não vamos enxergá-los, os espíritos e as colônias ou cidades astrais, por exemplo. Mas tudo isso tem a ver com este que é o princípio material, porque é uma constituição feita por matéria. Querem ver uma outra ideia interessante? Nós temos galáxias e estrelas, aquelas que são descritas pela astronomia moderna. Tudo isso é muito material, porque os olhos humanos e os telescópios detectam estes corpos celestes. Isso é matéria densa, mas bem ao lado, no grande universo, existem mundos fluídicos, mundos que os melhores telescópios não alcançam ainda. Isso tem a ver com energia escura, matéria escura. Mas isso é matéria. Isso também tem a ver com o princípio material. Só que são fluídicos, como os desencarnados também são. E as colônias tanto quanto. Mas em tudo isto há, vamos dizer, matéria. E o item B, o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, vejam, com ezinho minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes, como a espécie humana. Então, esse é o princípio espiritual, ou espírito, como um princípio. E aí nós usamos a inicial como uma letra minúscula, deixando a letra maiúscula para os espíritos, já como personalidades, encarnados ou desencarnados, para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessário a união de dois elementos gerais, considerando-se que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, reparem a ideia do quanto é importante essa visão, que inclui tanto o princípio material e tudo aquilo que dele se origina, e o princípio espiritual, ou espírito, e tudo aquilo que dele se origina. E aí nós vamos vendo como que uma ideia panorâmica da realidade, começando pelos elementos quanto aos seus princípios. Isso é bom para nós. Em se tratando do ser humano ou espírito, entendido como a individuação do espírito, princípio inteligente, após sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito. Essa é uma noção que nós já vimos aqui muitas vezes. Agora é o ser humano ou espírito, com E grande. Individualização do espírito, que vai evoluindo
ao longo da esteira do tempo, até que vá alcançando a individualidade em graus cada vez de maior elevação. Sempre lembrando que em qualquer cenário do grande universo, cada filho de Deus evolui em ciência universal e em amor e bondade. Seja em que lugar que for, e, claro, tanto quanto não é diferente no planeta em que nós vivemos, como encarnados ou como desencarnados. Essa é uma noção que parece muito básica e que, às vezes, nós repetimos porque nos lembramos dela, né? Esse binômio da evolução do espírito humano em qualquer lugar. Por quê? Porque quando nós nos damos conta disto, é uma questão dupla, o binômio, portanto. Se nós entendemos que nós devemos crescer nestes dois aspectos e guardamos isto na lembrança, eu diria, todos os dias, quem sabe nós, na humanidade na Terra, que ainda é um mundo de expiações e provas, com grandes contingentes de espíritos inferiores ou de terceira ordem, vivendo aqui e necessitando tanto de evolução, vivendo quase sempre uma estagnação, havendo a divulgação do binômio, aqueles que puderem vão dar uma atenção maior a essa questão de em que nós devemos progredir. E aí nós nos empenhamos mais, seja no setor da ciência universal, na ciência de tudo que pertence ao grande conhecimento sobre o universo, tanto quanto a questão que envolve o amor fraterno universal, a bondade, o amor e todas as virtudes que lhes são decorrentes. Porque se eu não sei a importância disso, eu estou falando algo entre parênteses em relação ao nosso estudo de hoje, nós vamos retardando a nossa caminhada evolutiva. Se eu tenho consciência, eu passo a buscar isto, tanto para mim, como para aqueles que estão à minha volta, tanto quanto dentro do possível, para todo o contexto do mundo. Então, essa é uma noção curiosa que ele traz aqui. Então, reparem, em se tratando do ser humano, o espírito é entendido como a individualização do espírito após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, quando ainda não humano, subhumano, a mente age sobre o corpo físico através do perispírito. De novo, uma indicação de que o que é a mente humana, que pertence ao Espírito, Filho de Deus, a individuação do princípio espiritual no reino da humanidade, de qualquer humanidade, usa o perispírito, se ele estiver no mundo material encarnado, como que exercendo influência na sua própria matéria corporal, mas também em toda a matéria circunvizinha. Ao mesmo tempo, ele pode estar desencarnado, com o seu perispírito, agindo tanto no mundo espiritual como no mundo material, usando a ferramenta, usando a instrumentalidade do seu perispírito, que é um elemento semimaterial, mas é matéria também, a fim de produzir toda sorte de manifestações
inclusive as mediúnicas. Por isso, como o nosso tema é mediunidade, e tem a ver com a importância do perispírito na ação mediúnica, e tem a ver com a importância da ação da mente humana, que vai estabelecer a comunicação, a formação daquele par que nós comentávamos na semana anterior, não é? Entre o espírito comunicante e o médium. Então, essa é uma reflexão simples e útil para nós. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente. Então, nós vamos precisar estudar um pouquinho hoje sobre o que são os fluidos. Que história é essa? Né? Enfim, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Então, há um elo que se forma entre o desencarnado e o encarnado médium. Existem variações em torno deste tema, mas, em geral, é exatamente assim. Não é? O que nos importa mais é o desencarnado que vai comunicar-se e utilizando-se a ferramenta, a instrumentalidade mediúnica daquela pessoa, encarnada no mundo material. Pois bem, aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. Quem é o emissor? De um modo geral, é o espírito que quer comunicar-se, como que emitindo a sua onda mental. E quem é o receptor? É a mente, é o perispírito do médium, que vai captar aquele conjunto de ondas mentais, seja para um fenômeno mediúnico, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista da mediunidade de efeitos físicos e da mediunidade de efeitos intelectuais. Esses aspectos dizem respeito ao mediunismo de uma maneira geral. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, dando para nós uma ideia, né, de que o médium, quando ele é embasado dentro da seara espírita, pelo estudo doutrinário, ele é capaz de participar do fenômeno mediúnico como parte que vai aceitar a comunicação, vai concordar com este vínculo entre um e outro. Mas nós não podemos esquecer algo que nós já vimos aqui muitas vezes. No cenário geral da humanidade, eu diria até em todos os tempos. Nós tivemos médiuns funcionando como elos de ligação entre os dois mundos, e nós também, então, nos lembramos que existem experiências mediúnicas sem controle, experiências mediúnicas sem o consentimento voluntário, consciente do médium A, B ou C. E por causa disto, nós tivemos e teremos muito tempo ações de espíritos desencarnados, umas muito benéficas, mas outras nem tanto.
gerando, portanto, inclusive, ações equivocadas, muitas vezes até criminosas, através de médiums sem nenhum conhecimento da sua sensibilidade, fazendo coisas, escutando vozes e achando que porque escutaram vozes deveriam, não é, proceder conforme esses comandos que eles escutam. Então esse é um aspecto que nós estamos nos lembrando, que foge da ação, atividade mediúnica espírita, mas porque somos espíritas e vamos conhecendo um pouquinho esses detalhes, isso nos ajuda a que nós compreendamos, estudemos o que acontece de um modo geral na influência dos espíritos no mundo material, a influência dos espíritos na mente humana, de pessoas que não têm a menor ideia do fenômeno e que não têm nenhum conhecimento de espiritualidade e de doutrina espírita. Então, tudo que se puder estudar nesse sentido vai trazendo benefícios para quem ainda não conhece estas coisas. Não é? Uma vez Allan Kardec perguntou, vocês sabem disso, qual é o grau de importância da influência dos desencarnados na vida humana? E o espírito respondeu de um modo que é muito interessante e nós devemos sempre cuidar de não perdermos de vista. Quando o espírito diz, olha, de ordinário são eles que vos dirigem, se referindo aos desencarnados, dirigindo encarnados. Então, como o nosso mundo é muito atrasado, vocês compreendem que muitas decisões, muitas atitudes, muitas escolhas no dia a dia de qualquer um de nós pode muito bem ter uma inspiração elevada, mas pode também ter como que uma inspiração da parte de espíritos necessitados, que não desejam o bem das pessoas. Então, sigamos. No item 1, vejam lá, interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Então, reparem, fluidos, perispírito e mente. Então, ele começa falando dos fluidos. Os fluidos são substâncias, eu diria de uma maneira talvez até mais simples por agora, são substâncias que podem escoar. Líquidos, todos os líquidos escoam. Os gases, o ar atmosférico, os elementos ou substâncias gasosas na temperatura ambiente, na Terra, como nitrogênio, gás carbônico, se eu colocar dentro de um recipiente, naquele recipiente eu tenho fluido gasoso. Vocês vão ver que vai ser interessante pelo que ele vai comentar em seguida. Então, a ideia de que tudo que é líquido, por exemplo, o leite, a água salgada, doce, o plasma sanguíneo, o sangue. Querem ver uma outra lembrança curiosa? O ectoplasma. Ele é o fluido ectoplasmático. Por quê? Porque ele escoa, ele escorre. E aqueles que emanam uma quantidade de fluido que é tão denso para fenômenos de materializações que as pessoas que estão no ambiente podem ver esse elemento
não é? Se movimentando no ambiente. Então, o ectoplasma é um fluido. Por último, o plasma das estrelas é um gás altamente ionizado que os astrônomos, astrofísicos chamam de plasma. É o que, por exemplo, uma estrela como o Sol irradia na direção da Terra. E é esse plasma que gera, por exemplo, a aurora boreal. Mas nós não vamos caminhar por aí hoje. É apenas uma lembrança. Então vejam que bonito que ele traz. Substâncias que possuem a capacidade de expandir são construídos a partir da matéria cósmica primitiva. Lembram do princípio material? Os fluidos são encontrados em ambos os planos da vida. O ectoplasma é de que plano? Do plano material. Por quê? Só o organismo físico dos humanos e dos animais, dos vegetais, o possuem. Então, ele é do mundo material. Mas existem fluidos que são do outro lado. São fluidos espirituais, portanto. E aí ele lembra o que André Luiz esclarece. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si as moléculas, quando retidas por um agente de contenção, lembra um recipiente? Ou separando-se, expandindo-se, ganhando um volume de manifestação que pode ser cada vez maior. Tudo depende da experiência, do experimento, do processo que está em curso. Ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outros chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Então, aqui, às vezes, ele quer como que incluir na ideia de fluidos, por exemplo, fluidos elétricos, fluidos luminosos, fluidos magnéticos. Mas, para nós, é mais importante, de acordo com a ciência atual, é nós estarmos lembrando tudo que pode escorrer do ponto de vista material, sobretudo envolvendo líquidos e gases. Seguindo, na fase inicial da manifestação mediúnica, agora, portanto, entrando no tema nosso central, que é a mediunidade, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, de um traumatismo, de uma hemorragia, de um resultado de um trauma, de um problema, de um acidente automobilístico ou fruto de explosão de um artefato numa guerra qualquer. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Não é? Por quê? Porque ou nunca passaram por isto, ou se passaram em alguma época,
agora estão numa outra realidade muito diferente. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual. Então, agora vai haver um acoplamento, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Ou seja, esse acoplamento, ele é um estágio a mais, um estágio diferente, onde o contato, a sintonia, o encontro, o vínculo se tornaram mais fortes. Seguindo, nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito, como se fosse algo que vai se completar. Ou seja, se o médium tem o conhecimento teórico, se ele tem período de treinamento em que o exercício gradativo, semanal, vai dando a ele toda uma vivência no sentido de se acostumar com estas etapas, nós vamos poder entender melhor aquilo que pode acontecer num cenário ou noutro do exercício mediúnico. E eu não posso deixar de lembrar, muitas vezes, em reuniões mediúnicas, eu vou brincar, não apenas sérias, como dizia Kardec, mas muito sérias, buscando-se tratamento de contextos coletivos, mas também individuais. Há certos médiuns que vão nos mostrando, e eles experimentando exatamente estas 3 etapas. E na segunda, que é intermediária, ele confabula conosco, seja quem for o dirigente da reunião, o coordenador, por assim dizer, no sentido de ir revelando de quem se trata, de quem está em vias de comunicar-se, para que tudo seja feito de maneira adequada, de maneira segura, no âmbito do fenômeno mediúnico em curso. Muito bem. E, por último, a ideia do perispírito. O perispírito, definido como corpo fluídico dos espíritos, vejam, espíritos com letra maiúscula, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Por quê? Porque ele vem do princípio material. Perispírito, ele é, sobretudo, material. Portanto, constituído de moléculas, átomos e partículas subatômicas. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, que ele chama de alma. É constituído de substâncias materiais, sendo estas, porém, mais etéreas, semimateriais, sutis, matéria sutil, matéria quintessenciada. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme, aqui é algo muito importante, também já visto antes, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, como é que é
o perispírito num mundo ainda de provas e expiações nos moldes do planeta Terra. O perispírito é denso. É muito mais material do que ele será no futuro. Evolução espiritual de qualquer um dos filhos de Deus na Terra ou no grande universo implica numa sutilização progressiva do perispírito de qualquer um, de tal maneira que quanto mais denso é o perispírito, menos evoluído é a criatura no planeta Terra, em planos inferiores vai viver, atraídos pelo campo gravitacional da Terra. Quanto mais sutil, mais evoluído o espírito, mais o grau de liberdade é amplo para qualquer um. Então, esta é uma ideia também interessante para nós. Pois bem, nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Vejam só. E quando nós estudamos, de novo, essas questões, não existe aqui também uma motivação, um estímulo ao aperfeiçoamento moral? Nós queremos ser prisioneiros da matéria densa? Ou agora que estamos tendo uma noção melhor da realidade, no âmbito da doutrina espírita, não seria de bom alvitre que nós procurássemos como obtermos a cada intervalo de tempo, dia, ano, encarnação, aquilo que nos dê algo mais sutil para um grau de liberdade mais amplo no grande universo? Ou teremos que viver o tempo todo reféns das nossas dificuldades morais, que mantêm o nosso perispírito mais denso? Seguindo adiante um pouquinho, durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. Quando alguém desencarna, deixa o corpo e leva o seu perispírito como que consigo. O perispírito serve, já vimos, de intermediário entre o espírito e o corpo. É órgão de transmissão de todas as sensações, tanto no sentido da alma ou espírito na direção do corpo, como vice-versa, do corpo, do mundo exterior, através do próprio perispírito, para a alma imortal. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, vocês lembram que eu comentava mais cedo sobre a ideia da fisiologia da alma? Além da fisiologia do corpo, que é estudado em faculdades de elementos referentes à saúde humana, medicina, enfermagem, psicologia e etc., né? Existe também uma fisiologia relacionada às questões mais sutis, portanto, perispírito e alma em si.
Pois bem, por hoje, quanto ao texto, meus amigos, nós podemos ficar por aqui. Eu já previa que nós íamos precisar de 2 segundas-feiras, então nós vamos concluindo agora e vamos ter uns bons minutos para nós vermos juntos as questões que vocês desejarem trazer sobre esse tema que estamos examinando esta noite. Combinado, meus amigos? Então eu vou interromper a gravação e vamos seguir adiante.